aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Jéssica, esse é o Aceleradas e eu tô aqui hoje para falar sobre a corrida do GP do Azerbaijão e as repercussões. Então, bora aquecer os motores! Se você não sabe nem as posições de largada, talvez você tenha perdido o meu vídeo de ontem, quando eu falei sobre a classificação e o treino livre 3, e também tem um vídeo sobre o treino livre 1 e 2 que você pode conferir aqui no canal. Sempre que tem GPs eu trago 3 vídeos pelo menos no final de semana, no mínimo 2 na verdade, mas normalmente eu tento trazer 3 vídeos para dividir bem. O primeiro sendo notícias da semana junto com o treino livre 1 e 2. O segundo vídeo sobre o treino livre 3 e a classificação, e hoje eu trago a corrida e suas repercussões. Mas vamos falar logo da largada, porque foi muito boa de assistir, mas não foi tão caótica como na maioria. Logo na largada vimos que o Carlos Sainz não atacou diretamente o Max Verstappen, ele se preocupou na verdade em manter a sua posição. Ele se preocupou em manter a posição dele, se defendendo do Liam Lawson. Mas o caos que a gente não imaginava que aconteceria, ele aconteceu um pouquinho antes da largada, porque o Piastri deu uma falsa largada, ele deu uma movimentada ali e parou, e o Alonso também acabou caindo no mesmo erro, porque ele estava muito focado no Piastri que estava à sua frente, e acabou largando em falso também. Então Fernando Alonso levou uma punição de 5 segundos que deveriam ser pagos no pit stop, e o Piastri também poderia levar essa punição se não fosse o fato que já nas primeiras curvas da corrida, na primeira volta, Piastri bateu e acabou ficando fora do GP do Azerbaijão. Não era o final de semana da McLaren. Norris e Piastri já não estavam largando de uma boa posição, e Piastri ainda fora, deixando somente o Norris para poder pontuar e talvez ajudar a McLaren e antecipar a vitória do campeonato de construtores, mas não foi nesse final de semana. Então tudo deve se desenrolar somente em Singapura entre o dia 3 e 5 de outubro. E você achava que ia ficar só nisso? 2 queimando a largada e 1 acidente do Piastri? Você está correto. Nessa corrida eles estavam bem cuidadosos, então teve ali um acidente envolvendo o Albon e o Colapinto, teve um toque ali, mas não aconteceu nada muito assim na corrida, apenas o Colapinto rodou e acabou voltando para a corrida, mas o Albon logo depois levou uma punição de 2 pontos na sua superlicença, nada mais justo, além dos 10 segundos na corrida. E realmente foi aquele toque que você dá quando você estava jogando Need for Speed, quando você joga, enfim, Fórmula 1 em casa, que você dá só um toquinho ali na roda traseira para o carro rodar e você poder passar. Bem jogada de videogame, o Albon acabou fazendo isso no Colapinto. Além dele, Hülkenberg e Ocon também tiveram um toque, mas foi muito menos, nem rodaram na pista, então acabou sendo anotado, mas nem investigaram. Mas no geral, essa corrida a gente viu muitas vezes quem fazia pit stop acabava se aproximando do companheiro de equipe, pedindo para ter trocas. Foi entre Bortoleto e Hülkenberg, foi entre Hamilton e Leclerc, foi entre Russell e Antonelli. Quem estava ali com um pneu melhor, que poderia ultrapassar o carro da frente, acabava trocando as posições. Foi uma corrida melhor do que eu imaginava quase uma Mônaco da vida, sem muitas ultrapassagens, mas até o Bortoleto, que estava bem para trás, acabou fazendo ótimas ultrapassagens, e foi bem emocionante ver ele, que acabou timidamente ali em 12º, mas por causa da punição do Albon acabou ficando em 11ª colocação. Mas beleza, o que você quer falar? Eu sei o que você quer falar. Quem ganhou esta corrida, obviamente, foi Max Verstappen. Você deve ter visto por aí tudo, mas você viu que ele ganhou o Grand Slam? Isso mesmo. O que isso significa? Que ele foi pole position, que ele liderou 100% da corrida, que ele fez a volta mais rápida da corrida e ele ganhou a corrida. Então, existem alguns slams que você pode ganhar. O Grand Slam, o Piastri também ganhou algumas semanas atrás, e agora o Verstappen ganhou. Essa que é a 77ª vitória. Max Verstappen vai galgando aí mais vitórias e marcando o nome dele na história. Russell acabou chegando em segundo, como ele mesmo pediu para trocar as posições com o Antonelli, porque ele tinha mais capacidade de se aproximar do Carlos Sainz e ultrapassar, e a Mercedes, para não pedir para o Antonelli trocar posição, acabou chamando o Antonelli para o box e evitou assim uma polêmica entre os pilotos, um desconforto entre os pilotos. E dito e feito, Russell realmente chegou em segundo lugar. E em terceiro, Carlos Sainz, o Smooth Operator,
fez a sua primeira Smooth Operation na Williams e chegou em terceiro. Ele mesmo conseguiu o seu primeiro pódio na equipe da Williams e conseguiu isso antes do Hamilton conseguir seu primeiro pódio na Ferrari. Ai, gente, tô com um pouquinho de sono que eu tô gravando de noite depois de trabalhar o dia inteiro. Vou tomar um golinho de café aqui, ó. A Williams, que não tinha pódio desde 2021, se você considerar a corrida que teve apenas 2 voltas, segundo o Reginaldo Leme, não valeu aquilo. Então, se não valeu realmente aquela corrida, eles não tinham pódio desde 2017. Então, para a Williams, realmente foi incrível essa terceira colocação, assim como foi para Sauber com o Nico Hülkenberg. A diferença é que o próprio Nico nunca tinha tido um pódio, diferente do Carlos Sainz, que já ganhou algumas vezes, e inclusive o primeiro pódio do Carlos Sainz foi em Interlagos, lá no Brasil. Aí no Brasil, no caso. Vou deixar aqui na tela as 10 primeiras posições, que são as que pontuam. Então, além de Max Verstappen, Russell e Carlos Sainz, nós seguimos em quarto lugar com Kimi Antonelli, quinto Lyle Lawson, sexto Yuki Tsunoda, sétimo Lando Norris, oitavo Lewis Hamilton, nono Charles Leclerc e décimo Isaac Hadjar. Um parênteses aqui bem grande, né, gente? McLaren e Norris em oitavo como uma equipe normal, mediana, não parecendo a equipe que está voando neste campeonato, que está ganhando tudo, que estava se destacando. Realmente, Azerbaijão é uma pista diferente e trouxe aí resultados menos previsíveis para nós. E Alonso, por exemplo, tendo a melhor classificação de chegada em um GP na Racing Bulls em P5, então para ele realmente foi algo muito bom. Quem também foi destaque foi Carlos Sainz, obviamente, que ganhou até como piloto do dia. Eu também votei nele, merecidíssimo final de semana incrível da Williams. E um assunto curioso, né, essa vitória do Carlos Sainz, ali na salinha de descanso, o Max Verstappen perguntou o que era aquilo no capacete dele, que era um unicórnio. E uma fã pequenininha, né, uma criancinha, perguntou pro Carlos Sainz qual deveria ser o nome do unicórnio dela, se Sprinkles ou Sparkles. Então ele ajudou ela a escolher o nome do unicórnio e falou que se ela mandasse um adesivo do unicórnio, ele ia colocar no capacete até o final da temporada, e ele realmente colocou o unicórnio no capacete e conseguiu o pódio. Então, quando o Max Verstappen perguntou sobre isso, ele comentou e o Max falou que então ele deveria deixar esse unicórnio no capacete realmente até o final da temporada, porque estava dando sorte. Outra cena engraçada, tivemos Leclerc esses dias com o celular sentado no meio da pista, né, no camarote dele mesmo. Tivemos Lando Norris ali sofrido esses dias quando o carro dele quebrou. E dessa vez temos Piastri sentado numa cadeirinha de bar, vendo a corrida pelo seu celular. Realmente, Piastri é diferenciado, né? A gente, em entrevista, logo depois, ele disse o seguinte sobre a performance dele, sobre a batida e tudo mais. Ele disse o seguinte: certamente não foi o meu melhor momento. Antecipei demais a largada, um erro bobo e simples, na verdade. Sobre o acidente, simplesmente não previ o efeito do ar sujo como deveria. Entrei na curva rápido demais e foi isso. Não tomei as decisões que precisava no momento certo e isso é obviamente decepcionante. Bortoleto também deu entrevista logo depois da corrida e comentou sobre a posição dele de chegada em 11º. Não diria que foi uma corrida entediante, porque eu tive algumas ultrapassagens legais, mas entediante no sentido de não dar para lutar por pontos. Fiz até mais do que podia. Acho que nossa posição real era 14º, 15º. Não era claro que a gente ia estar onde chegou. E realmente ele teve um pouco de sorte também. Teve os 5 segundos que o Alonso teve que pagar, teve os 10 segundos que o Albon teve que pagar. Então ele teve ali uns golpes de sorte, mas as ultrapassagens foram muito legais, foram muito limpas. E eu fiquei com gostinho de, pelo menos um pontinho, 10ª colocação. Mas infelizmente não deu dessa vez para o Bortoleto. E antes de eu falar da entrevista do campeão dessa corrida, não esquece de deixar seu like, se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder nada. Nessa semana vou estar soltando aí os shorts que eu fiz da montagem do carro da Ferrari, que infelizmente não deu sorte. Eu queria, hein, Leclerc, tirar tua zica. Eu tentei te dar sorte, Leclerc e Hamilton.
mas não foi dessa vez. Além disso, você não vai perder nenhum dos próximos vídeos, inclusive durante o GP de Singapura. E até lá você tem tempo de maratonar os vídeos que perdeu, se atualizar no campeonato e encaminhar esse canal para outras pessoas que também gostem de Fórmula 1 do seu meio, para que a gente possa criar uma comunidade cada vez maior e você me ajudar na minha meta de 1000 inscritos até o Natal. Posso contar com você? Max Verstappen, em entrevista, então, disse o seguinte: acho que foi um fim de semana incrível para nós. É uma ótima sensação vencer aqui novamente. O carro teve um bom ritmo com os dois compostos de pneus. Os 2 últimos finais de semana de corrida foram fantásticos para nós. E realmente esses 2 compostos de pneus foram muito elogiados nessa pista. O médio durou muito mais até do que a Pirelli tinha previsto, ele estava tendo um rendimento muito bom. E o duro, na verdade, em muitas corridas ele acaba sendo macio também, porque o C4 ele não é realmente muito duro, né? O C4, o C5 e o C6, a gama de pneus mais macio, tem uma durabilidade muito boa e são pneus excelentes para pistas de rua. Acabou não tendo muito desafio em relação aos pneus nesse final de semana. E eu não esqueci de trazer para você o resultado da enquete sobre quem você acha que leva o Rookie do ano. Não quem você quer, mas quem você acha. E o resultado foi esse daqui. Estão em dúvida realmente quem leva, e essa é a dúvida de todo mundo, inclusive de quem vota lá dentro da comissão da FIA, provavelmente. Então aqui nos nossos seguidores também tiveram alguns pontinhos ali para Kimi e Oliver, mas a maioria ficou entre Hadjar e Bortoleto. Se você ainda não votou, vota lá que ainda dá tempo para a gente ver no final do ano quem acertou e quem errou. E eu espero realmente que o Bortoleto leve esse prêmio, mas a minha opinião, que eu realmente acho que leva, vai ser o Hadjar. Ele tá tendo resultados muito bons. Lawson teve um resultado excelente, ele não tá aqui entre os 4, porque o YouTube só me permite 4 opções nas enquetes, mas se ele continuar evoluindo dessa forma, não acredito que ele ganhe de Rookie do ano, mas talvez ele garanta o assento dele na Racing Bulls pro ano que vem, porque nem o Hadjar e nem o Lawson tem contrato pro ano que vem, então está aí em aberto. Obrigado por você que me acompanhou até aqui, obrigado por ter assistido todos os vídeos nesse final de semana. Se você ainda não assistiu, vai lá dar uma olhadinha para ficar por dentro de tudo que aconteceu. Semana que vem não temos GP, então terei aqui um vídeo extra, mas no GP de Singapura voltamos com força total com os 3 vídeos do final de semana que vocês já estão acostumados. Então, tenha uma ótima semana, dê uma conferida aqui no canal para acompanhar os shorts que eu também vou publicar essa semana. Um beijo e até a próxima. Tchau!